Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós iremos hoje prosseguir com o conteúdo do oitavo ano. Com isso, nós queremos avançar agora no neocolonialismo que ocorreu na Ásia e avançarmos no capitalismo que vai no neocapitalismo, nos exercícios que serão feitos na aula de hoje e entendermos como deu a neocolonização que vai ocorrer na Ásia. Pois bem, na aula passada nós falamos que os indianos passaram a ser colonizados pelos ingleses com aquele discurso que os ingleses iriam trazer desenvolvimento, iriam trazer coisas boas, que iam trazer o povo indiano, levar o país, a Índia, para um patamar elevado, que os ingleses iriam trazer desenvolvimento. Esse foi o discurso, mas a prática nós sabemos que foi bem diferente. Foi um discurso de exploração, de sugar as riquezas indianas, de tornar o Estado indiano dependente do Estado inglês e que, sobretudo, os indianos, como tinham população gigantesca, não tinham vivenciado o processo em que a Revolução Industrial iria mudar o patamar dos indianos. Então, a produção era muito escassa e uma produção industrial, principalmente de tecidos, muito dependente da Inglaterra. E a Inglaterra, além desse aspecto, entre aspas, exigia, entre aspas, que os indianos começassem a comprar os produtos ingleses, produtos esses que nem eram necessários, como por exemplo comprar casaco de pele inglês, que a questão climática na Índia não é muito usual, não é prático, não é praxe de você usar, sair por Nova Delhi, sair por Bobaim e outras cidades indianas com um casaco de pele, porque a temperatura não permite, casaco de pele é para uma temperatura bem baixa. Então, determinados produtos que os ingleses vendiam eram produtos completamente desnecessários, não é? Então, mesmo assim, os indianos compravam os produtos. Não, eu comprei um produto inglês e outros produtos também que não eram necessários, mas eles abriam a boca e diziam: não, eu comprei esse produto inglês, um produto importado, veio da Inglaterra. E isso vai fazer com que a produção industrial inglesa consiga um bom mercado consumidor devido ao grande número de habitantes que existia, que até hoje existe na Índia. E a gente passou também pela revolta, não é, dos cipaios que faziam parte das tropas britânicas, mas eram compostos por indianos que começaram a perceber da exploração que eram acometido o seu país de origem. Os indianos começaram a se revoltar através da revolta dos cipaios. E então, com o passar do tempo, essa revolução foi crescendo até que o governo inglês anexa a Índia como sendo um território do reino, né? Dando ali um grande passo para a questão neocolonial e imperialista. Vivenciamos também a questão dos japoneses, a questão do shogunato, a Revolução Meiji, em que algumas tradições começaram a ser modificadas, mudando a estrutura política, e veio os imperadores japoneses viviam, não é, de forma muito isolada, uma forma muito isolada do mundo, não querendo contato com seu. Na China e no Japão tem essa característica, né, que os imperadores viviam de forma isolada do mundo, sem querer contato. E viriam uma sociedade tipicamente fechada, voltada para o mercado interno. Vivenciamos isso, a restauração, a Revolução Meiji, por conta dos tratados desiguais, a influência norte-americana na região asiática, vivenciamos tudo isso na aula que se passou, o imperador Meiji, que acabou com a centralização nas mãos de uma camada social que era detentora de terras produtivas, organizou uma estrutura mais liberal e democrática,
com um governo compartilhado, prefeituras em províncias e um parlamento bicameral com duas câmaras, a Câmara é como sendo hoje a Câmara dos Deputados e o Senado. O Senado, a Câmara Alta, e a Câmara dos Deputados, a Câmara Baixa. Na economia, o aprendizado tecnológico foi usado na agricultura monocultora, voltada para a produção agroexportadora, para exportação, e para a indústria metalúrgica e têxtil. Também investiu na construção naval. No campo da educação, houve grande investimento voltado para conhecimentos técnicos que pudessem impulsionar o desenvolvimento tecnológico japonês, que foi tão intenso e rápido que o Japão entrou em processo do imperialismo na Ásia. A partir de agora vamos conhecer, não é, a força, o gigantismo, a tradição, conhecer como ocorreu essa situação de neocolonialismo na China. Vamos lá. O gigante chinês, na página 325, viu? 325. O gigante chinês sempre despertou o interesse e a cobiça de diversos países, como a Inglaterra e a França, muito em função de suas especiarias, né? A especiaria que você estudou lá quando das navegações no 7º ano, que vai surgir interesse por essas especiarias, e vai incentivar as grandes navegações, como a pimenta e também da porcelana, que era de grande qualidade. Em contrapartida, os chineses atendiam apenas o comércio local, apenas o comércio de seu país. E algumas nações no próprio continente asiático, pois achavam os ocidentais atrasados. Veja a visão como era, né? Os chineses tinham a visão, a opinião do que nós orientais estávamos muito atrasados em relação aos chineses. Essa situação de nenhuma relação econômica com o povo europeu começou a mudar. E isso foi devido ao produto que era usado como droga, o ópio. Não é? Usado para a morfina, a codeína. Aqui ao lado tem falando sobre isso. O povo chinês passou a desenvolver um comércio ilegal do ópio com a Inglaterra, que trazia vários navios com esse produto, mesmo sob a recusa e a reação violenta do governo chinês, que destruiu várias dessas embarcações. Na página 326, nós temos uma figura, uma reprodução de uma imagem, que ao lado diz assim: muitos chineses se viciaram no ópio, o que levou o imperador a lançar um decreto e fazer um apelo à população sobre os riscos do seu consumo. Aqui, ainda na página 326, nós temos: na verdade, embora o ópio fosse bem rentável, os ingleses queriam o livre comércio. Os ingleses queriam o livre comércio com os chineses, isto é, sem a interferência alguma do Estado.
os ingleses queriam fazer essa comercialização sem a presença do governo, diretamente somente entre os empresários, entre os vendedores. Automaticamente, qual era o interesse disso? Seria livrar-se dos impostos. Pois teria um grande mercado consumidor à disposição, já que a China tinha uma população de quase 300 milhões de habitantes. Os constantes ataques chineses às embarcações inglesas de ópio geraram um grave conflito, que foi a Guerra do Ópio, que se dividiu em duas fases. A primeira fase ocorreu em 1839 e 42, com a vitória inglesa. Entre 39 e 42, vitória inglesa. A segunda durou de 1856 até 1860. Foi vencida por uma aliança militar entre Inglaterra e França. Devido a essas derrotas, a China foi forçada a abrir seu território para o comércio com outras nações, porque depois dessa derrota não conseguiria o governo chinês manter-se isolado, manter-se fazendo comércio somente dentro do país. Teria que abrir a economia chinesa para que outras regiões também vivenciassem, também mantivessem relação comercial com a China, não é? Outras regiões. Temos aqui, devido a essas derrotas, a China foi forçada a abrir seu território para o comércio com as nações europeias, principalmente com a Inglaterra, que passou a ter muitas regalias, com baixos impostos sobre os produtos ingleses, além da venda de seus produtos com preços altíssimos. Foram assinados dois tratados, o Tratado de Nanquim, de 1842, que abria os portos chineses e concedia a ilha de Hong Kong para os ingleses. Não é? Então, com a derrota, o reconhecimento da derrota, os chineses tiveram que assinar um tratado para tentar amenizar a situação toda aqui, não é? O Tratado de Nanquim, de 1842, que abriu os portos chineses e concedia a ilha, não é? Concedia a ilha de Hong Kong para os ingleses. E o Tratado de Tianjin, em 1858, através do qual os portos restantes foram abertos e o comércio do ópio foi liberado. Então, os portos abertos de Nanquim foram abertos para os ingleses e também os portos restantes foram abertos e o comércio com ópio foi liberado. Tá bom? O que é que temos aqui? Temos exercícios na página 327, que trata da seguinte questão, seguinte situação. Descreva o processo neocolonial das seguintes nações europeias. Da França. Os franceses buscavam lucro para as empresas. Resposta. Os franceses buscavam lucro para empresas que comercializavam o produto industrial francês e também a recuperação de sua força política internacional, abalada com o processo revolucionário e as ações de Napoleão Bonaparte.
Ponto. A França conquistou, ou seja, a França vai explorar esses países nesse neocolonialismo. Países como Marrocos, Argélia, Tunísia, Costa do Marfim, Senegal e Guiné. Lembrando que essa colonização que a França conquistou, entre aspas, né, com a Conferência de Berlim, ficou colonizando esses países, a Inglaterra também vai ser beneficiada. Agora, uma nação que não vai gostar nada dessa situação é a Alemanha, que vai ser formada como país no final do século XIX. Né? Então, a Alemanha ficará descontente desde a guerra lá franco-prussiana entre França e a antiga Prússia, que depois vai dar origem à Alemanha. Então, o processo colonial dessas nações europeias, nós temos aí a Inglaterra. Vamos verificar o foco inglês. A resposta é a seguinte: a Inglaterra, letra B, Inglaterra. O foco inglês esteve mais concentrado na região da Ásia, principalmente na China e na Índia, onde encontraram abundância de matéria-prima para sua produção industrial, como minérios. Ponto. Na África, os ingleses invadiram o Egito, a Somália, a Nigéria, a Gâmbia e Serra Leoa. A Gâmbia e a Serra Leoa. Tá bom? Vamos agora para a página 328, que vai apresentar as características aqui, ó. Da Bélgica, o rei Leopoldo II focou suas ações apenas no Reino do Congo, na África, localizado às margens do rio de mesmo nome e que tinha um vasto território, bem maior do que a própria Bélgica, não é? Bem maior. Nesse momento aqui, a Bélgica possui um destaque grande, vai colonizar de uma forma, né, violenta o Congo, vai sugar, vai extrair de lá toda a riqueza congolesa e é um período de desenvolvimento, de auge da Bélgica, mas no decorrer do século XX esse auge não vai existir, vai deixar de existir, não é? Vai entrar em crise o país belga. Os belgas entrarão em crise. Então, voltando à resposta, Bélgica. O rei Leopoldo II focou suas ações apenas no rio do Congo, na África, localizado no rio do mesmo nome, e tinha um vasto território, mais do que a Bélgica. Estabeleceu um bom sistema de navegação no rio Congo, que se ligava ao rio Nilo, no Egito. No caso da Alemanha, vamos conhecer como foi. É bom, né, salientar muito esses aspectos aqui, que essas situações aqui mal resolvidas, situações de descontentamento, que vão favorecer ao aparecimento da Primeira Guerra Mundial. Aquilo que eu falo sempre, bato nessa tecla, os conteúdos estão interligados em história. A Alemanha foi uma das últimas nações a enveredar no processo neocolonial, devido à formação do seu Estado Nacional. O chanceler Bismarck entendia que, mesmo tendo acumulado grande capital financeiro desde o período da Confederação Germânica do Norte, a Alemanha deveria se lançar no continente africano para demarcar seu poder político. Ponto. Invadiu nações africanas como Camarões, Togo e Namíbia. 4.
Quarta questão. Uma das regiões na Ásia de maior intervenção dos ingleses foi a Índia, com quem manteve relações durante 2 séculos. No século XIX, estourou um grave conflito, conhecido como Revolta dos Cipais. Explique essa revolta. Resposta. Os cipaios eram militares de origem indiana que faziam parte das tropas britânicas. Cipaios eram militares de origem indiana que faziam parte das tropas militares, das tropas britânicas, desculpe. Ponto. Mesmo não possuindo recursos suficientes para confrontar os ingleses, vírgula, a Índia passou a reagir após o estabelecimento de pesados impostos em 48, cobrados aos nativos. Essa situação acirrou-se, gerando a chamada Revolta dos Cipaios. Não é? Revolta dos Cipaios. Os ingleses, venceram a batalha e derrubaram os príncipes indianos. Não é? Derrubaram os príncipes indianos. Deu para entender? Concluída a atividade da página dos 328, vamos para a página 329, que apresenta para a gente a seguinte situação. Pensamento e ciência do século XIX e o darwinismo. Charles Darwin, o cientista que vai percorrer na meados do século XIX, várias partes do mundo, vai chegar ao Brasil também, desculpe, e vai escrever um livro chamado A Origem das Espécies. E ele vai começar a colocar de que geralmente existe uma espécie superior à outra, não é? Vamos ver aqui. Pensamento e ciência do século XIX, o darwinismo. Em 1859, o livro A Origem das Espécies, do naturalista inglês Charles Darwin, chocou a sociedade com uma afirmação, dizendo que nós, seres humanos, compartilhamos raízes biológicas com os primatas. Ainda que Darwin não tenha escrito dessa forma, a ideia do parentesco, mesmo que remoto, entre humanos e macacos, causou rejeição quase instantânea. A inserção do homem no mundo natural, sujeito a leis e restrições maiores que expunham a fragilidade da condição humana, causava embaraço ao ideal de civilização do século XIX. Causava uma situação desconfortável, uma situação ruim, melhor dizendo. Os debates acadêmicos significa debates que ocorriam dentro das universidades. Os cientistas, começando a concordar ou discordar do inglês Charles Darwin sobre a teoria da evolução postulada por Darwin, deram origem a diversas ramificações, baseadas em questões como: quanto o meio ambiente determina a evolução? Ou seja, se o ambiente for favorável, o homem vai se desenvolver mais, o homem vai se desenvolver melhor. Será? Podemos estabelecer critérios biológicos para diferenciar os seres humanos?
Podemos colocar a biologia estabelecendo que os seres humanos são diferentes. A evolução cultural é uma prova da superioridade dos mais biologicamente evoluídos. Não é? É uma discussão muito grande. Então, os cientistas começaram a se debater a evolução biológica do homem, a região em que ele evoluiu, em que ele se desenvolveu, aquele meio que ele vive, aquele ambiente vai determinar o comportamento dele, de que maneira ele vai se comportar, de que forma ele vai reagir. Não é? Prosseguindo aí na página 330, nós temos: ainda que o próprio Darwin alertasse dos perigos de usar a biologia como explicação das desigualdades sociais, o pensamento nascido das questões apresentadas se baseou exatamente nessa relação. O processo civilizatório no século XIX, apoiado em pressupostos científicos, organizou as sociedades de acordo com seu grau de evolução técnica e social, comparando-o sempre com o ideal europeu. Aqui ao lado nós temos uma charge que diz assim, a legenda: a charge de Darwin com um macaco há uma alusão constante à teoria da evolução proposta por ele em 1859. O determinismo ambiental, elaborado por Friedrich Ratzel, aqui tem um link falando sobre ele, não é? Exerceu grande influência no pensamento nazista, com seu conceito de espaço vital, né? No link: para continuar evoluindo, um povo deveria tomar os recursos daqueles menos desenvolvidos. Friedrich Ratzel defendia que havia uma correlação direta entre o meio ambiente e a capacidade evolutiva cultural dos povos inseridos nele. De acordo com essa teoria, os povos que vivem nas regiões tropicais, mais quentes e úmidas, tendem a ser preguiçosos. Isso é uma visão preconceituosa, não tem nada que comprove isso, não é? Aí tem aquela questão, né, que os europeus se acham mais desenvolvidos do que os outros porque trabalham mais que outras regiões no mundo, que eles trabalham mais do que o pessoal da América, da África e da Ásia. Isso não tem nenhuma veracidade essa questão, não é? Não passa por isso, não. É uma visão muito preconceituosa, a visão de Ratzel. Não é? A visão romântica sobre o indígena brasileiro, isto é, de um bom selvagem que vive em harmonia com a natureza, que traz para si as regras de civilidade. É substituída pela concepção de que o nativo não evoluiu devido à preguiça. Então, não é essa noção de que chamar o índio preguiçoso é totalmente preconceituoso. Não é? Fica até um debate muito grande sobre isso. O índio ele tem características diferentes, a gente é uma cultura diferente. Não pode ser mencionado em relação à preguiça. Não pode ser levado por esse lado. Bem, pessoal, a gente vai, com o passar do tempo, vai evoluindo com esse conteúdo, vai ver o darwinismo social, vamos adentrar também, o livro vai citar um exemplo dessa questão do estereótipo indígena brasileiro com a obra de Mário de Andrade, Macunaíma. Tem um filme, tem um livro. Pois bem, na próxima aula nós vamos prosseguir com esses conteúdos, evoluindo para o darwinismo social, e vamos concluir e retomar o nosso conteúdo revisional voltando lá no primeiro capítulo do 8º ano. Tá bom assim? Tchau para vocês, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Tchau.